E a coisa do autismo feminino, que eu acho importante a gente destacar isso, porque eu acho que se faz mais diagnóstico de homem. Aí teve uma época que dizia que só tinha homem, depois veio para uma época que não é que só tem, se manifesta diferente, E a né? gente ficou lá no 4 por 1, né? Então são 4 meninos Exatamente. para uma Para uma menina. menina. Conta primeiro isso pra gente e falar do livro. Que você deve falar isso no livro também. Bastante. Então vamos lá. Tem muitos capítulos. Surgiu justamente com autismo em meninas, né? Eu trabalho também com a parte do brincar, é uma parte que eu amo. Estava acabando de assistir aí um estudo maravilhoso numa universidade nos Estados Unidos sobre crianças muito pequenas, um estudo com bebês, o quanto eles já têm capacidade de entender uma pessoa má e uma pessoa boa, que é algo que a gente acha que tem que ensinar Sei qual é esse muito. estudo maravilhoso. Não é maravilhoso? Que traz a teoria que o senso moral vem de fábrica. Vem de fábrica. Muitas vezes, exatamente. Então, tava assistindo por conta de tudo que eu estudo sobre teoria da mente, coerência central, né? Aquele trabalho maravilhoso da Uta Frith, o quanto isso foi decisivo para a gente compreender como é que o autista vê o mundo, como é que é a percepção dele. Por que ele pode focar num pedacinho do escorregador e não olhar o parque todo? Obviamente, a gente vai ter uma alteração de conduta. Essa criança ela não vai brincar como os outros. Ela não vai chegar correndo, subir a escadinha do escorregador e escorregar. Porque ela está ali, fixada num pedacinho. Então, ela tem uma falha importante de coerência central. Autismo em crianças, autismo em adultos, né? Mas eu achava que isso tudo já tinha muito. Entendi. Você falou, tá tão óbvio, mas para você, óbvio. Né? Isso é muito interessante. E aí eu falei, eu vou falar sobre autismo em meninas. E aí quando eu mandei para a editora, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam envolvidas no projeto, a revisora, ela falou, mas e aquele texto do Instagram? Mas e aquele vídeo que você falou sobre autismo em meninos, adultos? E a avaliação neuropsicológica, que também é sua expertise? Falei, então peraí, vamos reunir assim, tudo eu isso. Eu achei que aquilo estava batido para você. Estava batido, exato. É muito interessante isso, a gente não se toca. Eu digo que às vezes a gente tem que falar o óbvio muitas vezes, porque é óbvio pra gente. Mas tem sempre alguém que está assistindo que nunca ouviu falar daquilo. Não é óbvio para eles. Né? E a gente vai costurando, né? Eu falo que a Luciana, psicóloga, a Bia, médica, é a pessoa também. Não tem como a gente separar, né? Então, lá atrás, por volta dos meus 40 anos, eu comecei a pesquisar por que eu era tão boazinha. Falei, não é possível. Minha terapeuta não me explicava. Mas ela me colocava assim, você tem que dizer não. Você tem que aprender a falar não. Né? Eu falava, por que é tão difícil para mim falar não, né? E eu tenho uma irmã que é o contrário. Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Simples assim. Porque eu não quero. Assim. Eu falava, nossa, que libertador, que delícia. Porque eu tinha que hiperjustificar. Eu não vou, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer... Por isso, exatamente. Aí, ainda não existia, mas tinha o termo. Então, eu comecei a pesquisar sobre o termo. Boazinha em excesso. De repente, eu joguei lá, fui pesquisar, apareceu Síndrome da Boazinha. A Harriet tinha lançado o livro dela, 2010. Falei, caraca, tem alguém que pensa como eu. E ela foi lá e já descreveu e escreveu. Peraí. Comecei a pesquisar. Aí vem o autismo feminino, minhas pacientes. Eu percebo que elas têm síndrome da boazinha. Boa parte delas. Você diz o grau leve, no sentido de se adaptar, o nível 1, exatamente. O nível 1. De se adaptar, elas vão cedendo para fazer a maquiagem, a camuflagem social. Perfeito. Então, a camuflagem delas é espetacular. Eu transpiro na avaliação neuropsicológica para pegar. Né? Só que o que acontece? Custa muito. O preço é muito alto. O nível de desgaste energético é horroroso, porque é como se você tivesse que botar uma roupa que... É um script. Exatamente. Ir para um teatro, botar uma roupa e ficar o tempo todo com aquele personagem. É isso. Então, elas fazem script mental antes de sair de casa. Né? Elas se programam. Elas pensam nas perguntas que elas vão fazer. E aí... O que vão responder? Se for perguntado isso, responder aquilo. E uma coisa vai puxando a outra. Bom, síndrome da boazinha mais autismo feminino, caraca, elas ficaram mais vulneráveis ainda.
Aí comecei a perceber que existia uma semelhança em histórias de o que ela cedia para uma mãe, o que ela cedia para um namorado, para um marido. Será que esse cara é narcisista? Vamos pesquisar narcisismo. Se tem essa Vamos correlação. começar a estudar se tem essa correlação. Realmente tem. Então, aumenta-se essa vulnerabilidade, né? O que eu entendo, qual que é o meu raciocínio clínico, isso a gente ainda não conseguiu estudar, achar artigos. A gente vê que um sociopata, um narcisista, ele tem, ao contrário do autista, ele tem excesso de teoria da mente. Muito alto. Então, ele consegue entender o que é que você está esperando que ele te responda. Exatamente. Né? Ele antecipa os seus desejos. Então, ele vem com um bombardeio de amor. Pronto, caiu na teia. Caiu na teia, dali ele começa o jogo dele de manipular. O que acontece com a autista menina? Ela tem déficit de teoria da mente. Ela não consegue entender o que não é dito, o que é subentendido. Então, se ele diz para ela que ama, não estou te traindo, ela acredita, não está me traindo. Literal. Literal. Né? A interpretação é literal. É literal. Então, assim surgem, né, sessões maravilhosas de terapia que emocionam, que arrepiam, né? Eu falo isso, que tem sessões que me arrepia a alma, assim, marca, né? E que você vê uma pessoa poder se conhecer, se libertar, adquirir maior resiliência, né? Adquirir maior você condição. abre a condição do entendimento total, e não na fração que é visto. Sim. Né? Sim. Isso é muito interessante. A gente teve aqui, Bru, era Tariane Rocha, né? Tariana Rocha. A Tariana, ela tem altas habilidades, está dentro do espectro TEA, e ela foi vítima de uma mãe narcisista e de um relacionamento narcisista. E hoje ela vale a pena visitar. Anota para mim, Henrique, Tariana. Eu preciso conhecer. É o que eu tanto falo e ainda não achei ninguém. Você assistiu? É maravilhoso e ela tem um estudo muito consistente, além de muito cabedal para falar o que está falando. Sensacional. Preciso então, isso que você está falando é isto. É real mesmo. Tá? É real. Então, tem muitas lá no consultório. O nível de sofrimento é muito alto. Né? E muitas vezes a gente também perde elas. Com certeza. Eu penso, saiu da agenda, eu penso, caraca, perdi. Né? Ele conseguiu manipular de novo. Porque ele vem para um novo bombardeio de amor. Segunda, terceira, quarta temporada de bombardeio de amor. Né? E isso acontece demais. E aí, respondendo lá a sua primeira pergunta, né? Quem me ajudou foi a neuropsicologia. Porque senão eu não iria entender como isso acontece no cérebro. Né? Porque a gente vê isso na síndrome da boazinha, tanto para pessoas que têm transtorno de desenvolvimento, como não. Como não. Só que tem que, no caso das pessoas que têm transtorno de desenvolvimento, isso fica muito mais difícil. Essa janela para ser aberta fica bem mais difícil. E precisa ver esse aspecto. Exato. Porque não faz porque quer, faz porque submete e até tem uma certa subserviência, que é mais do que a submissão, porque não consegue ver. Acredita no que é dito. Literalmente. E nem tudo que é dito, eu sempre digo. Se o mundo fosse o que as pessoas falassem, políticos seriam as melhores pessoas do mundo. Exato. Em princípio, a gente tem que ter sempre... Observa o que se faz, não o que se diz. A regra é essa, A regra é essa. Então, você tem que explicar isso para uma mulher, de forma geral, mas também muito mais para uma mulher autista. Exato. E eu falo um pouquinho sobre isso, então, no livro, discorro também sobre essa parte da síndrome da boazinha, que a gente ainda tem pouquíssima literatura, tirando o livro que deu origem, né? Lembrando que eu sempre falo isso porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas eu nunca encontrei isso, mas isso não está no DSM. Não, isso não está no DSM, né? Isso não é um transtorno, muito menos uma doença. Isso é um funcionamento de personalidade. E consequência desse funcionamento. Então, assim, a estrutura primária favorece aquele comportamento.